Olá pessoal, eu sou o Fabiano Zimmermann, gestor dos fundos de renda fixa ativa aqui no Asa Investments, a família Asa Alpha, e vou responder as perguntas feitas nas redes sociais. Eu começo aqui com a pergunta do meu xará, Fabiano. Como se proteger num fundo de crédito privado quanto aos ativos que estão na carteira? Bom, xará, a proteção de um fundo de crédito vai ser tão maior quanto mais diversificada a carteira for. Carteiras muito expostas a determinados setores cíclicos tendem a ser mais afetadas que as outras em momentos de desaceleração da economia, por exemplo. A indústria no Brasil é muito incipiente ainda quando a gente fala de crédito privado, emissões e estoque em termos de proporção do PIB. Nos Estados Unidos, em países desenvolvidos, na maioria das vezes, esse mercado é mais sofisticado, né? E existem derivativos de crédito, né? Os CDS, o Credit Default Swaps, em que é possível o investidor fazer essa transferência do risco através dos derivativos. A indústria nossa ainda carece desse instrumento. Existem várias medidas de aprimoramento do mercado de capitais, né? Os órgãos reguladores e autorreguladores trabalhando com isso, mas hoje, quando a gente fala de proteção, né, de uma carteira de crédito, a gente está falando de diversificação. Outra pergunta aqui do Cadu. Quais são as perspectivas para a renda fixa, considerando o novo arcabouço fiscal? Bom, Cadu, na nossa avaliação, ainda faltam mais detalhes sobre essa nova regra fiscal, né? Principalmente em relação a quais serão, quando e como serão as medidas de recomposição de receita para que as metas de superávit primário estabelecidas nessa nova regra sejam cumpridas, né? Considerando que essas regras, que essas medidas sejam factíveis, abre-se espaço para oportunidades em renda fixa pré-fixados e em renda fixa indexados à inflação, que tende a se valorizar, né, em ciclos de cortes de juros. Outra pergunta do Caio. A crise de crédito no Brasil está mais próxima do fim ou do começo? Bom, é difícil de acertar esse time, né, Caio? As empresas ainda estão com dificuldade de rolagem das suas dívidas, e isso não ajuda num momento de taxa de juros muito alta, né, que é o que a gente está vivendo, né? Mas já é possível observar no mercado secundário uma estabilização da abertura desses spreads de crédito, né? Isso faz com que a gente abre-se espaço, né, para ótimas oportunidades em empresas com ciclos operacionais consistentes e bom reforço de caixa. Já o André pergunta: quais são as opções mais seguras de renda fixa hoje no Brasil? Bom, isso vai depender, André, do seu horizonte de investimento e a sua tolerância a risco, a tolerância a risco do investidor, né? Hoje a gente tem opções mais líquidas em renda fixa, né, que é quando o investidor precisa resgatar a qualquer momento o seu investimento, é o Tesouro Selic, né? Mas existem outras opções em renda fixa que, como eu comentei na pergunta do Cadu, né, são ótimas opções em momentos de corte de juros. Mas é importante salientar que, quando a gente fala de opções seguras, a gente tem que olhar essa relação de segurança, que é o risco de crédito e o risco de mercado, associado à perspectiva de ganho, né? Quando a gente fala que uma opção ela é mais líquida, né, você pode sacar a qualquer momento e ela não corre tanto risco de mercado e de crédito, que é a opção que eu comentei, o Tesouro Selic, ela vem, né, acoplada a menos rentabilidade. Então é importante a gente mapear, né, fazer essa avaliação com o investidor de qual a tolerância e qual o horizonte de investimento dele. E por último, a pergunta da Darnichelle. Fundos podem compensar imposto com perdas ou só pessoa física tem essa vantagem? Boa pergunta, Darnichelle. Os fundos de investimento, eles são isentos de IR, né? O fundo ele não paga imposto de renda. Quem paga imposto de renda é o cotista do fundo.
Porque senão, né, se a gente tivesse tributação nos fundos de investimento, o cotista ele seria bitributado, né? Então, um fundo de investimento, não há de se falar em compensação de perdas num fundo de investimento no imposto de renda, porque ele não paga imposto de renda. Já a tributação para os cotistas, né, são as tributações já bastante conhecidas de fundos renda fixa, multimercado e cambiais, que seguem as tributações de fundos de curto prazo e longo prazo, né, de acordo com os prazos médios da carteira. Para os fundos de ações, recapitulando aqui, né, a tributação para os fundos multimercado, renda fixa e cambiais são 22,5% até 180 dias, 20% entre 180 e 360, 17,5% 360 a 720 dias e 15% acima de 720 dias. E a tributação para fundos de ações segue a tributação fixa de 15%. Fundos imobiliários e fundos de debêntures incentivadas ainda são isentos de imposto de renda para o cotista. Tá bom? Essas foram as perguntas, espero ter ajudado vocês. Obrigado.